Hello, aqui é Gabriela Rabelo e eu sempre gosto de trazer reflexões do meu trabalho, o que eu converso com os meus alunos, as vivências que eu tenho com diferentes histórias. Isso é uma coisa que faz com que eu goste muito do meu trabalho, exatamente porque eu acompanho histórias de vida. Eu acho que não existe, para mim, não existe coisa mais empolgante do que acompanhar histórias de vida. E eu ministro aula de sueco e inglês. E um alunos que veio para mim tem umas 2 semanas. Uma coisa interessante que ele me comentou, que me chamou bastante atenção, que eu queria trazer essa reflexão para vocês, que ele foi convidado, porque tem muitos brasileiros vindo agora para o mercado internacional, então você aí fica esperto, né? Inglês, pelo menos é a língua básica, e ele obviamente sabe inglês, mas ele se mudou para a Suécia. E ele me falou que tem gente que ele conhece, que são brasileiros que estão lá também, que não falam sueco há 5 anos que estão lá. Então, isso traz para mim todas as coisas que eu sempre falo para vocês, assim, que uma das coisas, a gente sempre acha que mudar para um outro país, no automático você vai aprender aquela língua, né, aquele idioma. Não é bem assim. Então, tem muita gente que mora nos Estados Unidos há anos, também não aprende inglês. Os japoneses que vêm para o Brasil não falam português, né, historicamente falando. Então, isso é um idealismo, às vezes, de situações de que, não, se eu estiver no lugar, eu vou aprender. Sem parar e prestar atenção em quais são as estratégias que você realmente precisa para aprender aquele idioma, você se conhecer, saber qual que é a melhor forma. E, gente, aprender o idioma do lugar é assim, básico do básico para você se integrar, porque você viver num país, né? E só ter a cultura do seu país pode ser que para você funcione, mas ao meu ponto de vista, eu acho que se você está num país, o legal para você ter uma boa relação com aquele país é, no mínimo, aprender o idioma, no mínimo. Para você não limitar as suas relações sociais, não ficar só nas pessoas que falam a sua língua. Então, mas a gente se comunica em inglês, mas o inglês, muitas vezes, é uma boa ferramenta. Eu, obviamente, defendo o inglês, mas se você está num país que a língua oficial não é o inglês, gente, vocês têm mais que obrigação de aprender aquele idioma para você poder se comunicar com as pessoas daquele lugar. Então, por exemplo, na Suécia, as pessoas falam inglês, não é a língua oficial da Suécia. As comunicações da Suécia são todas em sueco, porque a língua oficial é a sueca, não o inglês. E gente mais velha que eu conheço na Suécia, gente que cuidou de mim quando eu era pequena, agora tá meio velha, né? Porque a pessoa aqui também já passou de uma certa idade. Então, essas pessoas, por exemplo, elas não se sentem tão confortáveis assim de falar inglês. Elas sabem, mas assim, tipo, quando começam a falar sueco com elas acham muito mais divertido. Então, elas o idioma, mesmo que as pessoas sabem inglês, vira uma barreirazinha, porque é muito mais confortável falar a minha língua nativa do que falar inglês, do que falar outra língua. É óbvio que os suecos adoram falar inglês, mas alguns, outros não. Então, assim, você tem diferenças. E se você tá num país, gente, aprendam o idioma do país. Assim, é o básico do básico. É assim, isso que se chama adaptação, até para você se sentir bem com você mesmo, para você ter redes sociais mais amplas, é muito importante isso. Estabelecer comunicações, redes. Então, isso tudo, gente, é desenvolvimento pessoal e de carreira. Isso aí é o mínimo do mínimo. Então, você que pleiteia ou você que já mora num outro país, por favor, você tem várias formas de aprender o outro idioma. Esse aluno meu tá na Suécia, ele faz aula comigo online. Eu tô aqui no Brasil, e para ele não é barreira nenhuma, e funciona super bem. Online não funciona para mim, então vai para uma escola, vai, né? Enfim, tem várias possibilidades. Então, fica a minha dica aí para você que quer até essa ideia de você impulsionar a sua carreira. Muitas vezes, gente, você não saber, por exemplo, uma pessoa que não sabe o sueco, muitas vezes ela é barrada em alguns empregos, sim. As pessoas vão, é muito mais fácil eu ter uma outra pessoa que fala sueco, que conhece a nossa cultura, às vezes, do que essa pessoa que não sabe. Então, fica a dica aí para você. Idiomas, muitas vezes, é a sua ponte
para alguma coisa que você queira nessa vida. E às vezes você está queimando essa ponte e está queimando um sonho que você pode ter, algum crescimento que você poderia ter em função de uma acomodação que não vale a pena. Então, fica a minha dica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero você no próximo. Até mais!